Boa tarde, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Amiga Espírita das nossas tardes de luz. Hoje entrando um pouquinho mais tarde, que dia tá corrido hoje. Boa tarde, Jeane, seja bem-vinda. Boa tarde, Babi, bem-vinda. Boa tarde, Glaucia. Boa tarde, Idair-Sandra, Thaís, sejam bem-vindas. Boa tarde, mames. Bem-vinda. Boa tarde, Ju. Seja bem-vinda também. E, nossa, hoje foi um dia, amanhã foi um pouquinho corrida e eu acabei me atrasando um pouquinho aqui para entrar. Peço até desculpa para vocês que tava um caos agora aqui na hora do almoço, mas está passando. Grupo Coração de Luz, Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Aloísio, bem-vindo, amigo. E aí, gente, vamos aqui. Vou respirar um pouquinho, que a minha manhã foi um pouquinho corrida. Parei aqui para almoçar, fiz uma meditação também e tentei harmonizar um pouquinho aqui os pensamentos para a gente fazer a leitura de hoje. E aí, vamos lá, né? Hoje, o texto de número 31, Versos à Juventude. Deixa eu escrever aqui, já tem bastante gente aqui para acompanhar. Tava todo mundo esperando, isso é bom. Juventude. Aloísio, boa tarde. Eu também tô num sufoco. Nossa, nem fala. Hoje tá um dia meio agitado, sabe? E tem coisas às vezes, né, que não dependem da gente. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. E tem coisa que não depende da gente, né, mas afeta de um jeito que tira a gente do centro e aí só piora, né? Mas temos que manter a calma para entrar nos eixos de novo, né? Parar um pouquinho, às vezes parar aqui para ouvir, né? As palavras aqui das nossas reflexões, acho que vai ajudar todo mundo. Mas vamos lá, hein? Versos à juventude. Juventude, o caminho do céu é longo e rude. Guarda o próprio valor. Ninguém consegue a paz ambicionada sem devotar-se na sublime estrada ao trabalho do amor. Mas o amor que edifica e aperfeiçoa nunca foi sensação que se esboroa no sepulcro abismal. É o holocausto da própria vida ao mestre, por secar toda lágrima terrestre na bondade real. Mocidade, cultiva a bênção da imortalidade pelo dom de servir. Não descanses em pétalas de flores, que a ilusão tem 1000 braços tentadores, conturbando o porvir. Se procuras o Cristo soberano, no ilimitado sofrimento humano, não desprezes a cruz. Ama, aprende e trabalha, cada dia, e alcançarás o reino da alegria na vitória da luz. Esse texto é de Carmen Sinira. Boa tarde, André, Espiritista Nerd. Boa tarde, Lowenstein. Sejam bem-vindos. Hoje, né, já vamos aqui fazer a pausa, então. Hoje, 7 da noite, as reflexões do Aloísio, né? Com seu convidado Marlon, do Espírito de On. Não vai ser 5h30, vai ser às 7, tá? Para quem estiver acompanhando, já se programa. E aí, vamos voltar aqui, né, gente? Juventude. O que é juventude, né? Da nossa vida, aquela fase, né, que a gente tem tantos ideais, tantas ideias de mudanças e tanta energia e muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Fica perdido em que propósito que você está e como começar, não é mesmo? E a gente tem, né, toda essa questão da infância, da juventude, da vida adulta, a gente consegue analisar separadamente e entender, né? O que acontece com a gente nesses momentos, o que a gente pode fazer para resgatar isso da melhor maneira, né? Apesar de todas as experiências que cada um aqui passou. Michele, boa tarde, seja bem-vinda. E aí, né, gente, aqui fala, né, juventude, o caminho do céu é longo e rude, ou seja, tem muito ainda por vir, né? Guarda o próprio valor. Ninguém consegue a paz ambicionada sem devotar-se na sublime estrada ao trabalho do amor.
Então não adianta a gente só querer, a gente ter os nossos ideais de juventude, se a gente não se devotar a esse trabalho de amor, a essa ajuda ao próximo, ao agir, ao servir, a fazer algo de bom. Né? Quantas pessoas, né, não se perdem nos seus próprios ideais e às vezes, né, por paixão acaba até seguindo caminhos errados. Então isso é muito comum. Mas, né, ela continua, o amor que edifica e aperfeiçoa nunca foi sensação que se esboroa no sepulcro abismal. É o holocausto da própria vida ao mestre, por secar toda lágrima terrestre na bondade real. E aí a gente, quando se dispõe, né, a fazer esse amor, a trabalhar para o bem, a gente tem um dilema muito grande dentro de nós mesmos, porque afeta qualquer ação. Muitas vezes ajudar o próximo, a gratidão que a gente espera do outro, né, todas as expectativas que a gente tem no que a gente trabalha, com quem a gente convive. E isso, se a gente não tomar cuidado, pode afundar a gente. Só que a gente tem que lembrar, né, de Jesus, de seguir trabalhando, seguir confiando, tendo essa fé em Deus, porque nós aqui somos instrumentos. Nós aqui estamos só para que chegue uma mensagem, para que chegue uma ajuda a alguém. E a gente leva tudo muito pro lado pessoal, né? Eu quero, e para mim, né? E se compara com o outro. E a gente tem o nosso orgulho, tem a nossa vontade também, né? De fazer as coisas. E a gente não pode deixar a nossa vontade se sobressair, a nossa mágoa, o nosso sentimento de fulano não é agradecido, ou eu fiz uma coisa e ninguém tá vendo, né? Para quem então eu vou fazer? Então a gente não tem que seguir nesse caminho, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, fazer, mesmo que todo mundo fale que não adianta, que não tenha fé, e ele, como um espírito, claro, muito mais evoluído do que todos aqui, ele tinha essa noção, nessa conexão com Deus e essa fé que a gente se abala tanto. Tantas vezes, né, a gente entra em desespero. Imagina, se a gente para pensar, igual eu falei, a Luísa também falou, né, foi difícil agora de manhã, né, tava corrido, não sei o quê. Mas pensa, que isso é importante? Né? Que importância que isso tem? Muitas vezes é um probleminha no trabalho, um probleminha ali resolvendo algum pepino do dia a dia, e isso é suficiente para te abalar, né? Vai ficar o dia inteiro assim? Então, né, vamos nessa pausa aqui da tarde já refletir sobre isso, sobre tudo isso. Vou deixar estragar meu dia inteiro, porque metade do dia a gente já tá, né, um pouco balançado. Vamos então daqui para frente, né, segurar um pouquinho e tentar ser melhor, tentar ver de outra maneira um problema que possa aparecer, né? Nada é tão grave que não tenha solução, né? Como a gente reage, né? Ela continua aqui: mocidade, cultiva a bênção da imortalidade pelo dom de servir. Não descanses em pétalas de flores, que a ilusão tem 1000 braços tentadores, conturbando o porvir. E a gente, ao mesmo tempo que tem o ideal que é trabalhar, a gente também quer curtir, né? Quer aproveitar. E às vezes acha, né, que tudo vem fácil. Ah, eu vou conseguir tal coisa. E a gente olha muito o outro, né? Ah, fulano teve sucesso em tal coisa, fez não sei o quê. Mas ele não estava descansando. Provavelmente estava num trabalho duro, né? Tudo que tem merecimento, tudo que a pessoa colhe os frutos, vem de um esforço. E a gente tem que saber, né? Servir, trabalhar, se doar, porque não tem descanso, não existe descanso aqui. É sempre o agir, né? E a gente às vezes se ilude achando que tem um caminho mais fácil para fazer tal coisa, que tem um jeito mais fácil, né, de ganhar um dinheiro, de ter um sustento, de conseguir as coisas. E às vezes a vida é tão cruel, né? A gente pergunta, e será mesmo? Será que não é a gente que tem que ver de maneira diferente tudo? Não é mesmo? Boa tarde, Patrícia, seja bem-vinda. E daí, Sandra aqui comentando. Gente, eu tô com a Gláucia do Mensagens em Paz e Luz na cabeça. Desculpa, segunda vez. Opa, ai. Às vezes temos que respirar fundo, se encher de ânimo e prosseguir tentando contornar os obstáculos.
Gente, a gente tem que arrumar o ânimo. De onde, né? Onde cada um vai arrumar essa vontade de seguir o dia, né? De contornar. Muitas vezes são outras pessoas de casa, é um propósito, né? É o seu próprio bem. Então a gente tem que pensar mesmo, né? No que a gente vai focar. Que também não adianta também cair aqui no buraco, nem entrar nesse sepulcro abismal aqui, cavar o próprio buraco e ficar por si só. Não, gente, tem que trabalhar, tem que fazer. A juventude tem os seus ideais e tudo mais, mas a gente precisa da ação, do trabalho. Monique, seja bem-vinda. Mitch também, bem-vindas, meninas. Monique comentando: "Ah, falamos de jovens hoje. Olha a sintonia. Sim, eu estava na live, foi sobre juventude, né? E a juventude ela é tão bonita, né? Com essa vontade de fazer e acontecer. E a gente tem que cultivar isso, a gente tem que manter isso dentro de nós, né? A juventude ela é legal porque ela questiona, ela é questionadora, ela faz a gente sair da do nosso momento, né, de estarmos estagnados, sem fazer nada, dá um gás, dá um ânimo da gente fazer algo diferente, né? E a gente tem que conservar isso dentro da nossa cabeça. E aí vamos terminando aqui, ó. Se procuras o Cristo soberano no ilimitado sofrimento humano, não desprezes a cruz. Ama, aprende e trabalha cada dia e alcançarás o reino da alegria na vitória da luz. Então, gente, estamos aqui para trabalhar e não vai ser fácil, não vai vir recompensa fácil. A gente vai cair por diversas vezes durante o dia, se questionar se está fazendo a coisa certa, se a gente não está perdendo tempo, se a gente não deveria estar fazendo outra coisa. E certeza, ninguém vai ter. O dia às vezes você acorda de manhã com uma certeza, chega à tarde, bate aquela dúvida, né? Aquela, será que eu tô fazendo certo? Será que tá tudo bem? Né? E se a gente deixar alimentar isso, a gente cai em desânimo e aí não faz mais nada. E não, gente, trabalhar, servir, né? Seguir o exemplo de Cristo é agir no caminho do bem. Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Ama, entende o próximo, se perdoe, entenda também você. Veja que nós aqui estamos falando e eu falo e algumas horas atrás, alguns minutos atrás, eu já estava toda desequilibrada por um outro motivo aqui em casa. E reconhecer que eu falhei. Gente, a gente falha, todo mundo se desequilibra, todo mundo fica preocupado, a gente surta. Normal, gente, tá todo mundo aqui aprendendo. Aprende e trabalha, né? E continua. Não tem porquê, ai, mas eu agi daquele jeito, eu não fui legal, eu estava desanimada, vou ficar o dia inteiro assim? Não. Gente, bola para frente, daqui para frente, sempre, né? E com essa luz que ele fala, né, que a gente vai alcançar nesse reino, essa vitória da luz, é essa luz que a gente tem que espalhar, essa luz que está dentro aqui de nós, que cada um tem o seu jeitinho de espalhar essa luz, de falar com o próximo, de ajudar o outro, de vir aqui fazer um comentário e a gente vai espalhando, isso vai crescendo, né? Sejamos luz, vamos seguir essa luz, sempre no caminho do bem. E aí a gente pensa que, né, a juventude é tão gostoso. E eu fiquei aqui pensando, né, depois que eu li esse texto, que momento da vida adulta que a gente perde toda essa renovação que a juventude traz, todo esse questionamento, né? Por que que acontece isso com a gente, né? E aí a gente lembra quando criança também, né, que tem a questão, né, que tanto se fala da ingenuidade, da pureza das crianças. Boa tarde, sociólogo LC, seja bem-vindo. E essa pureza também, né, que as crianças têm, esse amor sem esperar retribuição, né, em querer ver o outro feliz, simplesmente por querer que esteja tudo bem, né? Meu filho mesmo, às vezes a gente tá com um pouquinho a cara mais fechada, pensando em alguma coisa, nossa, você não tá rindo, você não tá sorrindo, né? Porque para criança já é uma alegria. Basta cada dia que nós estamos aqui vivendo, já é uma alegria estar aqui, estar junto com as outras pessoas, né? Boa tarde, Gabi, seja bem-vinda, cientista espírita. A Paz e Luz aqui. Miramês nos diz
que não sabemos quantas vezes vamos cair, mas sabemos quantas vezes vamos nos levantar. Todas. Sim, gente. E a gente tem muita ajuda, né? Não só ajuda espiritual, mas também vem outras pessoas nos ajudar, né? Vem amigos nos socorrer, vem família. Sempre tem alguém para apoiar a gente. Por mais duro que seja a prova, por mais dificuldade que tenha, aparece sempre alguém na sua vida para que você tenha, você encontre um novo sentido nela a partir daí. Que muitas vezes, dependendo da situação, a gente perde mesmo o sentido de viver e de seguir em frente, de não ter um propósito. E nós temos muitas vezes que nos agarrar em algo e aparece alguém com uma ideia, ou simplesmente com aquela energia que contagia, aquela companhia que é gostosa, e a gente vai levando, né, os nossos dias cada vez mais leves. Minha mames falou, na juventude tudo é mais leve. É verdade, né, mames? Tudo é mais leve, tudo a gente vê os problemas, né? Não tem muito que não resolver, né? Depois resolve, depois não precisa se preocupar muito com o amanhã, né? E eu acho que muito a gente tem que pensar nisso, porque a gente fica tão preso nessa ansiedade de amanhã vai acontecer alguma coisa, no próximo final de semana que vai ser sol, então eu vou poder, né? A gente vai pensando nisso e vai vivendo. Isso é um motivo também que nos faz seguir em frente, mas a gente não pode anular o nosso dia de hoje por conta disso. Só esperando, só na expectativa do próximo final de semana, do próximo feriado. Isso é ótimo, nos dá um gás, uma energia para seguir, mas não é aquilo que a gente tem que basear a nossa existência, né? Porque hoje aparecem as oportunidades. Sociólogo, acredito que devemos trocar essa ideia de nascer, crescer e morrer por vamos viver. Sim, vamos viver. Porque hoje em dia, gente, eu estava pensando esses dias, não sei se vocês já pensaram nisso. Eu estava vendo, o Aloysio até passou para mim um vídeo do Chico Xavier, quando ele já estava bem velhinho, né, Aloysio? Ele estava com o quê? Com uns 80 e poucos ali, 90 anos, que foi aquela entrevista lá do Gugu. E aí ele tá fazendo entrevista e ele falava assim, né? Falava difícil. E a gente pensa, né, que na época dele, né, que era o quê? 30 anos, 25 anos atrás a gente tá falando. Pessoas com 80, 90 anos, gente, muitas vezes nem conseguia raciocinar direito, né? Ele só já de falar, de explicar, já era uma vitória ali como ele era, né? E toda a dificuldade que ele tinha. Mas hoje, gente, o pessoal de 80 e 90 anos, Divaldo tá aí 3 vezes por semana fazendo live, dando palestra, e não perde a linha de raciocínio. E vai, e a gente, quando a gente chegar nessa idade, então, né, o que vai ser o morrer? O que vai ser o morrer? Vai ser se preocupar com o futuro que você nem sabe. Muitas de nós, eu brinco com a minha mãe que vou até 120, mãe. Vamos passar do 100 aqui, todo mundo. A gente não tem que se preocupar com isso, né? E hoje, né, tá cada vez mais com saúde. Divaldo fez a cirurgia dele, o médico falou que ele tava com um corpo de 50, com 90 anos. Então, gente, vamos se cuidar. A Gabi disse, como dizia Elis Regina, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. A gente vai aprendendo nesse jogo da vida, né? E sempre o jogo da vida, né? Em direção a esse caminho do bem, a usar os nossos meios, os nossos recursos aqui que temos, que somos nós, as pessoas próximas, tudo que está ao nosso dispor, para fazer o bem, para trazer o amor, para espalhar a luz. O mesmo tempo que você reclamando com o outro da sua vida, né? Um ouvindo o outro, você pode fazer diferente, falar uma coisa boa, contar uma notícia boa, né? Pensar um pouco fora da caixa, né? Porque também toda essa energia de reclamação, ela vai dominando a gente. E quando vê, tá todo mundo reclamando. E esse não é o jogo que a gente tem que jogar. O jogo é o caminho do bem, sempre. Boa tarde, Leonardo Gleison, seja bem-vindo. Sociólogo. Temos pressa para fazer, não se sabe, temos pressa para fazer, não se sabe o que, e chegar não se sabe aonde.
Devemos viver um dia de cada vez e sentir melhor o presente. E a gente às vezes vai, né? Vai naquela manada, né? Tá todo mundo, né? Parece e tecnologia, né? Quem se liga muito nessas novidades e tudo mais. Ah, tá todo mundo comprando tal coisa. Vamos lá, todo mundo. Agora todo mundo tá fazendo, todo mundo, né? Tá acordando 5 da manhã, né? Que era aquela história lá dos livros também. Vamos lá, todo mundo. Gente, não é assim. A gente tem que saber o que é melhor pra gente. E eu não consigo acordar 5 da manhã, eu nunca vou conseguir. Né? Eu já acordo com a Gabi às 7 e muitas vezes, Gabi, eu dou uma cochilada na sua live, porque o negócio é tenso pra mim. E eu tento ficar acordada, mas tem dia que não dá. E a gente tem que ver o que é melhor pra gente, né? O que é bom pro outro é diferente pra mim. E essa é a graça da vida. Isso é o que nos torna únicos, né? A gente tem o nosso jeitinho de ajudar o outro, de espalhar a luz, de fazer chegar uma palavra amiga. A Gabi já viu a entrevista 95, é isso mesmo. E ele tadinho, né? Ele tava claro com a dificuldade dele de falar, mas ele, nossa, tudo que foi perguntado, ele respondeu, né, de uma lucidez incrível mesmo, como você disse. Boa tarde, Adi Santos, seja bem-vindo. A Gabi também concorda comigo, às 5 da manhã é complicado, hein? Quem sabe na outra vida? Vamos pensar em outros fusos horários, né? Vamos vivendo em outro lugar e vamos pensar 5 da manhã em outro país, porque nesse aqui não dá, não. Nosso país não dá, não. E aí a gente vai pensando, né? Eu trouxe um pouquinho também um texto em relação às crianças pra gente. Deixa eu ver quanto tempo tem. Tem 5 minutos. Vamos lá, gente. E aí as crianças, né, que Jesus falou tanto, né? Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Né? Jesus disse, Mateus capítulo 18, versículo 10, fonte viva, tá, gente? Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantam o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura, todavia não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremo-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Então, gente, se a gente pensar nessa questão de propósito aqui, né? Muitas vezes a gente não tem um propósito de vida muito sério, não sabe o que fazer, e a gente também tem missão com essas pessoas, né? Essas crianças que vêm, ou o jovem que a gente vem amparar, vem falar uma palavra amiga, ou o jovem há mais tempo, né? Todas as pessoas, na verdade. E aqui fala muito da parte das crianças, né? Principalmente para quem tem filho, tem sobrinhos, tem crianças dentro da família. E a gente sabe como tá difícil essa questão. O abandono hoje, ele é o quê? Ele é o tablet, ele é o celular, ele é deixar a criança ali jogando, fazendo o que ela quer. E isso tudo é muito fácil. Isso é muito fácil porque também dá tempo para os pais, né, fazerem o que precisa fazer, mas não é de uma certa forma, não é o acolhimento com a criança. E isso me preocupa muito a longo prazo, quando a gente pensa, né, nessas crianças passando pelas dificuldades e não sabendo lidar, não tendo habilidades sociais para saber lidar,
para raciocinar sobre os sentimentos. Então, mais uma missão que a gente tem aqui, né? Como estudantes do Evangelho, como estudantes da doutrina, é a gente ter essa preocupação com o próximo e esse trabalho com o outro, seja na juventude, né, já quando já temos pré-adolescentes e adolescentes por perto, dando uma palavra, dando uma orientação, né, daquilo que você consegue, aquilo que está no seu alcance, como também com as crianças, né? E a gente vê que trabalhando nesse caminho, trabalhando no sentido do amor e do bem, todos nós vamos chegar a essa evolução. E aí a gente pensa, né, na responsabilidade de cada um que nós temos, tanto conosco, como também, né, com os outros à nossa volta. E quando a gente achar, de repente, né, que a gente não sabe mais a nossa missão, não sabe mais o nosso propósito, não sabe o que fazer, basta olhar o outro. Basta olhar o outro que a gente vai encontrar alguma coisa para fazer, alguma oportunidade de trabalhar, de servir, de ajudar. Mesmo que seja um pouquinho, né? Que a gente acha que é pouquinho. Mas não, pode fazer a diferença para aquela pessoa. Não é mesmo? Então, gente, vamos aqui, né? Amanhã hoje é dia 23. Amanhã vou ler minha última poesia, que é a poesia de número 32, e vamos finalizando já este livro. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar, tá? Porque vamos já para a última poesia do livro, e eu vou com um projeto novo começar, né? Amanhã é o último, né? Terça-feira, então na quarta-feira a gente já começa um projeto novo, que eu vou fazer um mês com o tema natalino, que é esse livro aqui, ó. Não sei quem conhece. Antologia Mediúnica do Natal, do Chico. E aí nós vamos, tem alguns poemas, tem algumas poesias, e a gente vai estudar um pouquinho, sempre em torno do Natal, do exemplo de Jesus, o que Jesus, né, nos trouxe para a gente não levar só para o Natal, mas para a vida toda, não é mesmo? E aí eu conto com vocês aqui, a gente vai continuando, sempre de maneira leve, né, tentando colocar um pouco o nosso exemplo no dia a dia, como a gente está se sentindo, para que continue sendo aqui, né, um bate-papo. Todo mundo conversa, todo mundo comenta, e aí a gente ajuda o outro e nem percebe no que está ajudando, né? E fazendo bem danado, vocês para mim, eu para vocês, e todos nós aqui unidos, né, nesse horário. É muito, muito bom contar com a presença de todos vocês. E amanhã a gente volta então, 1h30, travou, Babi, peraí. Já vou, deixa eu ver. Tá conseguindo agora? Ouvir? Vamos ver. Vou deixar aqui o livro, ó. Antologia Mediúnica do Natal. Antologia Mediúnica do Natal. São vários espíritos, né, que fizeram textos e poesias, né, esse livro do Chico, não é, mas é um livro que ele é bem extenso. Ele tem 79 textos. Mas eu vou fazer só 30. Acho que eu vou fazer até o final do ano. Vou pegar a semana até um pouquinho depois do Natal, né? E a gente tenta enganchar, fazer um gancho. A gente tenta colocar um gancho também em relação ao Ano Novo. Aí a gente fecha, né, dezembro. Mas aí a gente vai a partir de quarta-feira. Amanhã vai ser o último texto do Estrelas no Chão. E foi muito, muito bom contar com vocês nessa leitura, nessa reflexão, cada dia entrando mais pessoas e a gente conseguindo refletir ainda mais juntos, né? É muito bom mesmo. Eu agradeço a vocês, a companhia de hoje e a companhia de sempre, né? Estamos juntos aí, nos superando os obstáculos e seguindo, tentando ter um dia mais leve. Obrigada, gente, gratidão. Fiquem com Deus. E até amanhã, 1h30, tá bom? Tchau, tchau!